Olá pessoal, voltamos a mais um programa Saúde Integral para Pessoas LGBTs que é a PN+. Hoje trouxemos um convidado muito especial que vai nos falar sobre o impacto que tem ao receber pessoas da comunidade LGBT que é a PN+, na sua unidade hospitalar ou na unidade hospitalar em que trabalha. Mas antes vou dar aquele que é o pensamento do dia. Nós todos merecemos saúde e merecemos cuidados de saúde. É grátis e simplesmente, quando tivermos a sentir uma outra coisa de sintomas, devemos ir até uma unidade hospitalar para sermos tratados. E eu vou passar ao nosso querido convidado para se apresentar. Por favor, faça a sua breve apresentação. Saudações a todos e a todas e a todos. O meu nome é Hélio Arnaldo, eu sou enfermeiro de profissão, diretor de enfermagem, professor universitário para a área da saúde e também palestrante. E é um grande prazer estar aqui para podermos falar mais uma vez sobre saúde para todos. Qual é o impacto que tem ou que sentes quando vai um LGBT à tua unidade hospitalar, até com o Dr. Aliude ou com outros colegas do Dr. Aliude? Olha, a experiência tem sido muito educativa. Por quê? Porque se fôssemos analisar esse assunto há uns 10 anos, teríamos uma resposta não muito alegre. Mas hoje por hoje, já há ligeira naturalidade dos profissionais de saúde ao lidarem com pessoas que são visivelmente LGBTs. E o que é que se percebe ou o que é que se tem? É que às vezes o próprio medo e estigma vem por parte da pessoa LGBT por conta do histórico, né, das coisas que nós já ouvimos falar, das barbaridades que nós já ouvimos, em como é que as pessoas lidam com pessoas LGBTs, mas os profissionais de saúde, pelo menos, têm se alinhado em receber de forma muito mais afável as pessoas de algumas minorias, sejam elas sexuais ou não. Doutora Aliude, sabemos que tem recebido muitas pessoas LGBTs que é a PN+. Quais são as patologias mais frequentes que eles chegam até a unidade hospitalar que o doutor Aliude trabalha para se dar resposta? Olha, sobre essa questão, é muito importante primeiro deixar claro que pessoas LGBTs podem pegar qualquer patologia como qualquer outra pessoa. E também é comum elas nos procurarem por diversas situações de saúde. Mas parece que levanta muito mais poeira e cria muito mais tumulto quando elas vão à nossa procura por questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. Aí fica muito mais evidente, muitas das vezes, que ele é uma pessoa LGBT. Então, acaba levantando muitas mais situações. E, de facto, a procura por melhor aconselhamento e visão sobre o bem-estar tem estado relacionada à saúde sexual e reprodutiva. Portanto, o meu apelo, que eu aproveito a oportunidade para deixar claro, é que pessoas LGBTs não nos procurem só quando têm alguma dúvida ou alguma situação relacionada à saúde sexual e reprodutiva. Todos os assuntos envolvendo a saúde no seu aspecto geral merecem atenção. Então, fiquem à vontade para nos procurarem para qualquer situação. Mas sabemos que muitas das vezes, mesmo nas ruas, quando explicamos a nossa orientação sexual e identidade de gênero, há aquela de teimosia da pessoa. Estás a explicar, mas a pessoa não quer entender ou muitas das vezes se faz de despercebida. Exemplo, eu já fui a várias unidades hospitalares estatais e eu mesmo a explicar que sou um homem trans e fui fazer uma consulta de ginecologista eu tenho um direito como paciente e ele tem direito como enfermeiro ou médico e os direitos e os deveres são aí todos visíveis. E eles não queriam saber da minha identidade de gênero. Eles simplesmente queriam saber que ele é que manda naquele sítio porque ele está a atender. Então, para esses profissionais, qual é o conselho que o doutor Aliude deixa para que isso não aconteça? Porque, de uma ou de outra forma, fere a sensibilidade da pessoa que explica. Olha, questão importante.
E antes de dar uma resposta, queria trazer uma reflexão. As escolas de saúde e as faculdades ensinam, sim senhora, que nós devemos tratar todo mundo bem, independente da cor, de classe social, raça e todas aquelas outras situações que nos agrupam em sociedade. Mas pouco ou quase nada se fala sobre a distinção sexual das pessoas, sobre a orientação sexual das pessoas. Então, em detrimento disso, muitas das vezes, profissionais de saúde não têm rotação ou experiência em lidar com pessoas diferentes na questão sexual. Por isso mesmo é que muitas das vezes as pessoas não sabem como se posicionar. É, então, ao ver alguém, um profissional, tratando mal uma outra pessoa, só em si esse contexto já cai mal, né? Já não é bonito de se ver. E quando é alguém que pertence a uma minoria sexual, o contexto fica ainda muito mais triste. Então, é totalmente uma atitude reprovável. O correto seria, em situação em que nós não sabemos como nos posicionar, perguntar à pessoa como quer ser tratada. Seria a maneira mais educada e mais correta de sabermos quais são os nossos limites na forma como vamos nos dirigir a ela. Desculpa, isso para mim é algo novo. Como é que eu posso lhe tratar? Como é que quer ser tratado? Como é que quer ser tratada? E não assumir logo que a pessoa deve ser tratada de uma forma só porque a nós nos confere mais conforto. Não, o conforto é do utente. Nós é que temos que garantir. Portanto, apesar dos esforços que se tem hoje em dia para que todas as pessoas, independentes da sexualidade, sejam recebidas na unidade, ainda há alguns desafios. Ainda existem os desafios. E é com estes desafios que nós vamos aprendendo. Mas, muitas das vezes, se o profissional não lhe perguntou como quer ser tratado ou tratada, educadamente pode colocar também a sua questão. Por favor, não me trate por ele, eu sou ela. Por favor, não me trate por ela, eu sou ele. Yeah. E também temos que entender que esse trabalho é uma coisa que tem que ser feito tanto pelos profissionais como pela comunidade LGBTQIA+, que é de dizer, de facto, como quer ser vista, como quer ser tratada. Claro, sempre com muito respeito. Diz mesmo, olha, eu prefiro que me trate dessa maneira e não desta. Yeah. E depois deixar as coisas rolarem. Para MSM e HSH, que são um grupo vulnerável quando vão à procura dos serviços de saúde nas unidades públicas. Primeiramente, vocês vão tranquilas, não se sintam menos importantes do que as outras pessoas e também não querem um atendimento especial em detrimento das outras pessoas, né? Somos todos seres humanos, então às vezes o tratamento que nós queremos receber é o tratamento que nós temos que dar. Ou seja, tratem todo mundo com respeito, que as pessoas vão tratar com respeito. Sejam simples, que as pessoas serão simples com vocês. E sejam pacientes, né? Que é isso que se espera que tenha na unidade. Paciência mesmo, porque as unidades públicas enchem bastante. Por outra, fiquem à vontade para falar sobre a vossa situação de saúde em ambiente mesmo fechado. A privacidade do nosso utente é nossa responsabilidade. Então, também um apelo que eu quero deixar aqui a todo mundo que trabalha com saúde humana é continuar a garantir a privacidade, porque às vezes eu só me sinto seguro em falar sobre como me sinto e o que eu estou a viver quando eu sinto que o ambiente à minha volta me confere alguma liberdade e também segurança. Então, é bom falar a porta fechada, só mesmo o profissional de saúde e o paciente. E aí fiquem à vontade em falar todas as questões. O segredo para um bom diagnóstico na saúde envolve muitas das vezes a comunicação aberta. Então, o meu primeiro conselho é falem abertamente sobre as coisas, as vossas experiências, o que de facto vos trouxe, sem reserva. Porque há pessoas, se calhar, por medo do julgamento, vão se privar de falar exatamente como é que as coisas aconteceram. Há quem vai querer inventar a história de um primo. Ah, meu primo fez e não fez, então está assim agora, está a apresentar isso, isso e aquilo, mas está a falar de si próprio. Então a ideia é, em ambiente fechado e reservado, falem abertamente sobre aquilo que vos incomoda e para que o profissional saiba como agir.
E outro conselho, para terminar, que quero deixar é fazerem consultas rotineiras, que é aquilo que o doutor Euquenis da Silva falou, que é não nos procurem só quando já estamos num nível que é muito difícil reverter. Nos primeiros sinais de incômodo, nos procurem logo. Ou façam mesmo consultas rotineiras, aquelas que não envolvem mal-estar, que é aquelas em que vocês de 3 em 3 meses vão fazer rastreio do vosso estado de saúde, vão fazer rastreio desses oportunistas. Porque uma coisa que eu tenho dito é o seguinte: todo mundo que quer viver livremente a sua sexualidade, né? A vida sexual ativa, ela precisa assumir o peso dessa responsabilidade. E parte dessa responsabilidade envolve se cuidar. E fazer rastreios periódicos é parte desse processo de se cuidar. Então, esses são os conselhos que eu queria deixar para todo mundo. E o alerta também que quero deixar para os profissionais de saúde é: às vezes nós conseguimos perceber na multidão quem de facto é diferente das outras pessoas. Então, para evitar alguns constrangimentos para aquela pessoa, garanta mesmo privacidade, para que a pessoa fique à vontade e se sinta segura em falar tudo aquilo que pensa e ajudar no diagnóstico mais correto. Acho que foi muito longo. Estamos na reta final do nosso programa. Para que eu convido o doutora Leude, se tem beijos, abraços para mandar, por favor, eis o momento. Olha, o conselho que eu vou deixar aos meus colegas é não se lembrarem do Código de Ética e Deontologia Profissional, que basicamente nos ensina como é que nós devemos tratar o próximo. Pessoas LGBTs são nossas próximas, independentemente dos pendentes. Então, tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratadas pode definir toda a nossa jogada, toda a forma como a gente atua. Então, o correto é fazerem os pacientes sentirem-se bem-vindos na unidade para que eles sintam-se confortáveis e à vontade em falar tudo o que lhes preocupa e a gente fazer um diagnóstico correto e uma atuação mais correta. Este é o conselho que eu deixo a todos os profissionais: tratarem, independentemente dos cenários, se entendes sobre a situação, se não entendes, o conselho é tratar bem as pessoas, porque muitas das vezes o que o nosso paciente quer não é uma atitude medicamentosa. Às vezes é mesmo só a sensação de sentar numa cadeira, de sentires ouvido, de sentires bem-vindo, e tudo isso pode mudar até o teu quadro de saúde. Quantas vezes já recebemos pacientes desmaiados que apenas por termos colocado na nossa maca e termos ouvido o que essas pessoas têm a dizer, temos ouvido e a situação teve uma reversão no momento e voltamos a ter nosso paciente de novo saudável. A nossa postura diante dos nossos doentes pode definir todo o desfecho, toda a situação. Então esse é o conselho que eu deixo aos profissionais. Sejam de facto profissionais e, por favor, tenham ética na forma como lidam com as pessoas em situação de minoria. E as pessoas LGBTs, queria só deixar o conselho do tipo: é mais fácil atuar quando estamos nas fases iniciais das situações. Então nos procurem e caso a gente não tenha capacidade de dar resposta às situações, podemos sempre redirecionar os nossos doentes para onde acreditamos vão obter a resposta mais apropriada. Então, é só se existir esse trabalho entre nós e vocês, essa boa correlação, essa boa ligação para conseguirmos ultrapassar os desafios. E, por favor, façam as denúncias sempre que sofrerem algum maltrato dentro da unidade. Hoje em dia, as unidades estão mesmo preocupadas com a qualidade dos serviços que prestam. Então, olhem como uma ajuda. Quando vocês fazem uma denúncia, vocês estão a dar uma ajuda à vossa própria comunidade e também às direções das unidades a conseguirem dar resposta aos problemas da sociedade e, de alguma forma, a fazerem com que pessoas LGBTs sintam-se mais à vontade nas unidades de serviço. Mais abertura para termos conhecimento. Então, queremos dar um atendimento ao público digno. E isso envolve respeitar a forma como a pessoa quer ser tratada. Muitas das vezes nós nos dirigimos também a alguém, por exemplo, no nosso contexto, né, nós chamamos as pessoas de mamãe e papá. Mamá, por favor, venha para aqui. Papá, faz favor, venha para aqui. É quem não aceita também, né? Diz: não, eu não sou papá, eu não sou teu pai, eu não sou mamãe, não sou tua mãe. Senhora, senhor.
Então, se nós conseguimos entender essas posições das pessoas, também podemos sim entender a questão do gênero em como é que elas querem ser tratadas, né? Como nos dirigir a ela. Então não é um exercício muito difícil, é uma coisa que é possível fazer. Se é possível e de alguma forma confere conforto ao utente, vamos fazê-lo. Simples assim. Nós é quem agradecemos, doutora Liude. Agradecemos a todo o público que está no outro lado a nos assistir, a aprender conosco e a evoluir conosco no sistema que é saúde. Esse é o programa Saúde Integral para Pessoas LGBTs, que é a PNMAS, que está na técnica é Meca, é Bucá e Leonel Kikulo. Muito obrigada.